Como ler a Bíblia sem ter o hábito de ler? O tema de hoje é esse. Se você não me conhece, meu nome é Lucas Carvalho. Creio que foi Deus que te trouxe para cá. Então presta atenção. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já tentou ler a Bíblia, mas bem na hora que abriu, bateu um sono pesado. Ou então você começou a ler, mas depois olhou que, poxa, um monte de nome, um monte de texto, eu não estou entendendo nada. E talvez até você já tenha se perguntado se é realmente isso que você quer para você. Mas vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que o problema está em você ou o jeito que você aprendeu a ler a Bíblia? Fica comigo até o final, pois eu creio que vai mudar o jeito como você pensa sobre a Bíblia. A primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia não é apenas um manual, é uma carta. Imagine que você recebe uma carta escrita à mão da pessoa que você mais ama. Você leria como um manual de geladeira, decorando regras, procurando erros, ou você iria procurar o coração da pessoa que escreveu nas palavras? E bom, é assim que devemos ler a Bíblia. Não como um livro frio de regras, mas como uma carta viva de Deus para nós. E a gente vê que hoje o maior problema das pessoas é que muitos foram ensinados a ler a Bíblia como obrigação, não como um relacionamento. E Deus não quer isso da gente. Deus ele não quer não quer algo frio, não quer algo robótico. Deus ele quer relacionamento conosco. E é por isso que ele deixou isso aqui. Outras pessoas que acham que a Bíblia é um conjunto de histórias antigas. Mas deixa eu te mostrar algo que vai realmente abrir a sua mente. Existem 63.779 conexões de versículos na Bíblia. Ou seja, a gente pega de Gênesis a Apocalipse, pega de Levítico a Isaías. Cada versículo se conecta com outro ao longo da Bíblia. E são 63.779 conexões. Isso foi um estudo que, se não me engano, foi a universidade que fez nos Estados Unidos. Não estou lembrado quem fez, mas foi um estudo, né, sobre a Bíblia. Essas 63.779 conexões são referências cruzadas entre versículos, temas, profecias e acontecimentos. Foi escrita por aproximadamente 40 autores diferentes, ao longo de cerca de 1.600 anos. Em 3 continentes diferentes, Europa, África e Ásia, e em 3 idiomas diferentes também, hebraico, aramaico e o grego. Mesmo assim, com tanta diferença entre a lacuna dos anos, você vê de 1.600 anos, 40 autores diferentes que falavam idiomas diferentes, em cantos diferentes do planeta, mesmo assim, a Bíblia inteira conta uma única história. E aí a gente entende que tudo está conectado desde o começo até o fim, que também são características de Deus, né? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. E se isso fosse apenas escrito por um homem só, né? Muitos acham que a Bíblia é como um livro de histórias, né? Historinhas. E desculpa, mas você tem que ser muito desconhecimento do que a Bíblia é para você dizer que foi criado por um homem e é usado como manipulação. Porque isso aqui tem sido proibido em 100 quantos países. Inclusive, se não me engano, eu acho que é na Coreia, coisa assim. Depois eu olho quais países. Mas isso aqui é proibido por vários países. Por quê? Porque aquilo que carrega aqui dentro, por mais que você olhe fisicamente, mas não é o que... A capa em si não é a capa do livro, não é a página, mas é o conhecimento que tem aqui dentro que transforma. E por muito tempo, muitos têm escondido isso de você. Você vê que isso aqui, o que tem aqui dentro, pode transformar a vida de uma pessoa de uma forma inimaginável. Pode tirar uma pessoa de uma situação, colocar em outra, tirar a pessoa do pecado, de uma vida, que é vida entre aspas, né? Porque vida, tentar viver sem Jesus não é viver, é apenas existir. E é isso aqui que nos dá vida, através da palavra de Jesus, que é vida e vida em abundância para nós. Se isso aqui fosse obra de um único homem, a gente chamaria esse homem de o gênio, Albert Einstein, pronto. E, na verdade, além disso. Mas você vê que foram dezenas de autores separados por séculos. E a única explicação plausível disso é que existe uma mente por trás de tudo isso. E é Deus,
Jesus Cristo. No título que você acabou de entrar, né, nesse vídeo, pode até ter a parte, né, se apaixonar pela Bíblia, mas a verdade é que a paixão por si só não dura. O fogo do começo de um relacionamento, né, então de um namoro, passa, mas o que permanece é o amor. E o amor é uma decisão. Quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós, foi uma decisão. E é necessário que a gente tome decisões também. Ler a Bíblia não é sobre sentir algo todo dia, né? Uma paixão, algo temporário, mas é sobre amar quem escreveu. Há alguns dias você vai sentir a presença de Deus lendo. Outros dias, talvez nada. E mesmo assim você lê. Outro dia, talvez você esteja num dia cansado. Poxa, que dia cansativo. Então, não estou bem hoje. Vai ter outros dias que você vai estar feliz por ter conquistado algo. Mas amor à Bíblia, amor a quem escreveu, é ler, é estar buscando dia após dia, independente do que está acontecendo. Por isso eu trouxe um versículo aqui também, para dar um complemento a esse vídeo. Jeremias 15:16. Tuas palavras foram encontradas e eu as comi. E tua palavra foi para mim alegria e júbilo do meu coração. Pois eu sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias disse que comeu as palavras. E engraçado, você pode até olhar, Lucas, beleza, ele comeu as palavras, nossa, que legal, né? Meio algo abstrato isso, né? Meio estranho, né? Mas o que ele está querendo dizer aqui é que a alma tem fome. E quando ele diz que, Jeremias dizendo aqui, né, que comeu as palavras, quando as tuas palavras forem encontradas eu as comi, ele quer dizer que só a palavra de Deus, só o que tem na Bíblia que preenche ele. Porque se ele soubesse, né, que outras coisas preenchessem, ele sabe que outras coisas preenchem, né, superficialmente ou então temporariamente, mas não, ele mostra que a palavra de Deus é um alimento espiritual para nós. Não é um alimento físico, eu não vou morder agora o livro porque eu estou com fome. Não, mas é fome da alma, fome e sede da alma. Nós, assim como nós temos fome física, né, da carne, por exemplo, nossa, hoje eu vou comer uma pizza, mas nossa alma tem fome também. E eu pergunto para você, o que você tem alimentado? Com o que você tem alimentado sua alma, seu espírito? Com vícios? Talvez o pecado também. Redes sociais, notícias negativas, todo dia. Você acorda de manhã, abre a TV, tá lá. Fulano de tal morreu, tal coisa aconteceu. Que mais? Fofoca, conteúdo vazio, ansiedade digital, né? Poxa, eu não posso passar 5 minutos sem mexer no meu telefone, senão eu passo mal. Esse tipo de coisa. E que você tem alimentado dia após dia teu espírito. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que alguém que só se alimenta, isso fisicamente falando, alguém que só se alimenta de porcaria, doce, hambúrguer, pizza, açúcar toda hora, Coca-Cola, você acha que depois de... Beleza, a primeira semana, o primeiro dia vai ser ótimo isso aí. Ótimo. Mas e depois? Na segunda semana, na terceira, na quarta semana? Será que seu corpo vai reagir bem a isso? E é assim mesmo que acontece quando você consome coisas. Quando você permite que o teu corpo consuma coisas. Não fisicamente eu tô falando, mas eu digo, tipo, redes sociais, aquilo que eu acabei de falar há pouco tempo atrás. Que são lixo espiritual. Aí depois vem problemas, ansiedade, depressão, vício em tal coisa, Lucas, procrastinação, isso, aquilo. Se prende vício, se prende tal coisa e não consegue sair daquilo, mas você tem se alimentado. Vou pegar um exemplo. Você tá doente, você acha que você se alimentando de mais lixo, comendo coisas besteiras, vai melhorar? Não. Então, do mesmo jeito é no mundo espiritual, na nossa alma. Nossa alma busca comer coisas, só que a gente tem que se alimentar da coisa correta, que é a palavra de Deus.
E muitas vezes quando a gente tá querendo, nossa, hoje, essa semana eu nem li a Bíblia, eu vou ler hoje, aí abre a Bíblia, lê um versículo, abre a página, nossa, cansado, não quero ler não. Chega na hora de ler a Bíblia, beleza, não quero, tô cansado. As pessoas buscam, se enchem tanto de coisas superficiais que quando é para se encher de algo que realmente sustenta a alma e o espírito estão cheias, só que artificialmente, né? Ficam sem apetite espiritual porque se alimentaram a semana toda, o dia inteiro de coisas supérfluas. E aqui vem algo importante que você tem que saber. Você não perdeu o gosto pela palavra. Você só está intoxicado por outras coisas. Amém? Então, vamos lá agora. Já falei bastante sobre isso. Quer dizer, bastante não. Falei pouquinho, né? Mas o primeiro passo para quem quer desenvolver um interesse melhor em ler a Bíblia. Primeira coisa, ore antes de ler. A maioria das pessoas abre a Bíblia diretão, como se fosse um livro de receitas, um livro comum. Nossa, eu vou ler a história de fulano hoje, tal, mas não é assim. A Bíblia é espiritual. O conhecimento que tem aqui dentro é espiritual, então precisa ser discernido espiritualmente. Então, por isso, busque toda a vida antes de ler. Senhor Jesus, abençoa, abre meus olhos e ouvidos espirituais para poder enxergar aquilo que o Senhor tem para mim nessa palavra de hoje. Ou então, o discernimento espiritual para entender a palavra é orando. Que aí, quando você ora, você vai ativando o teu espírito, entendeu? E nem precisa ser aquela oração robótica que muitas pessoas te ensinam, né? Tipo, Senhor, faz tal coisa, ou então, rei dos... Claro, tem que ter temor, mas Deus, ele não quer... O que eu tô querendo dizer aqui é que Deus não quer algo robótico. Deus, ele quer relacionamento, entendeu? Senhor, eu não estou com vontade de ler. Eu tô cansado, eu tô com sono, mas eu quero te ouvir, Espírito Santo. Então me dá fome e sede da tua presença. Deus, ele quer... Deus responde a orações sinceras, não coisas robóticas, orações performances, né, que o pessoal fala, né? Religiosidade, cara, tem que ter temor. Tem que ter temor, sim. Mas Deus quer relacionamento. Deus não é um robô para você ficar orando todo dia, mesma coisa. Deus quer relacionamento, quer que saia da sua boca aquilo que você está sentindo. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está sentindo, mas Ele quer que saia da sua boca. Então vamos lá, passo 2. Comece por Jesus Cristo. Se você está começando a ler a Bíblia agora, não comece por genealogias, né? Ou leis, ou coisas difíceis, entendeu? Tipo aquela lista de nomes que você vê, fulano teve filho tal, aí fulano teve filho tal com fulano, que fica no Antigo Testamento, né? Se você está começando agora, comece pelo Novo Testamento. Comece pelos evangelhos, tem Mateus, Lucas, Marcos, e comece a observar como Jesus tratava as pessoas, o carinho, né, que Deus tinha conosco, o amor dele, aquilo que ele fez, a paciência com os discípulos. Agora não busque ler apenas por ler, sabe? Completei mais uma missão de hoje. Não, mas tente realmente entender aquilo que fala. Procure a etimologia da palavra. Por exemplo, dia desse estava lendo Provérbios, fala muito sobre sabedoria. Pesquisei lá, etimologia da palavra tal, apareceu lá. No latim, sabedoria significa saper e sapere, que significa saber o sabor das coisas. Aí tem explicadinho, entendeu? Então busque profundamente cada palavra. Palavra tal, eu não sei, Lucas, que palavra é essa? Procura no Google, pesquisa, entendeu? Entenda uma coisa, a Bíblia, repete comigo, se você puder, repete comigo. A Bíblia não... Repete comigo o que eu vou falar agora. A Bíblia não é formada apenas por regras, mas é sobre uma pessoa. A Bíblia não... Vou repetir de novo. A Bíblia não fala apenas sobre regras, ela fala sobre uma pessoa, que é Jesus Cristo. E ela nos ensina como viver no nosso dia a dia,
nas situações, coisas que você nem sabe o que está passando, ou porquê, ou então o que desencadeou isso, mas você olhar na Bíblia tem dizendo. Vamos lá, passo 3. Comece pequeno. Não tente ler a Bíblia 10 capítulos de uma vez, até porque isso seria bem puxado. Puxado não, mas tipo, você que está começando agora, só se você tiver realmente ali, poxa, hoje eu vou estudar muito. Mas comece pequeno, porque senão você quer fazer tudo, engolir o mundo, engolir tudo de uma vez e acaba que você não entende aquilo que foi dito. É porque, bom, estava tentando no início apenas cumprir uma tarefa do dia, né? Hoje eu vou ler 10 capítulos, ou então 20 páginas. Procure entender o que cada página diz, cada palavra diz, porque tem um ensinamento por trás, nas entrelinhas. Comece com 5 minutos ou 10 minutos por dia, porque o importante não é você completar a missão, né? Como eu falei, missão do dia, ler tal coisa, não. Mas é constância, ter constância, você lê dia após dia. Não é, passei uma semana sem ler, agora vou ler 10 capítulos ou 20. Não, o negócio é constância, entendeu? É melhor você ler um capítulo todo dia do que você não ler a semana toda e chegar na hora de ler 10. Pra você entender melhor, vou usar um exemplo. Melhor falar 5 minutos todo dia com alguém que você ama do que passar meses sem falar e depois tentar compensar, sabe? E Deus, ele quer um relacionamento diário. Deus, ele não quer visitas ocasionais, em que todo domingo você vai para a igreja e abre a Bíblia. Ô, Senhor, eu tô aqui, ó. Vamos ler aqui mais. Não, Jesus, ele quer todo dia. Se for assim, a gente se comunicava com Deus por correio, né? Se Deus não quisesse relacionamento assim desse jeito. Então busque dia após dia. Leia a Bíblia com ou sem vontade. Você não escova os dentes só quando sente vontade. Você faz isso porque sabe que é necessário. Do mesmo jeito, a vida espiritual exige disciplina. O sentimento, as emoções do dia a dia, né? Poxa, eu tô um dia mais triste, outro dia tô de outro jeito. Mas a emoção é instável, mas a decisão tem que ser sólida. A decisão de ter todo dia constância para abrir e ler a Bíblia, buscar mais a Deus, ter um relacionamento com Ele, é uma decisão sua. E a gente vê que a Bíblia é um livro vivo, sabe? Existe algo único na Bíblia. E o único da Bíblia é o quê? Onde o autor está presente enquanto você lê. Deus fala com você enquanto você está lendo. Muitos acham que Deus fala apenas, manda um anjo descer assim, pronto. Olha, tenho tal coisa para falar com você. Beleza, ele pode usar isso. Mas por que ele não pode falar enquanto você está lendo a Bíblia? Que é um dos maiores jeitos que ele fala com as pessoas. E a Bíblia não é um texto morto. Tem vida aqui. Já vi pessoas, e eu mesmo fui transformado por aquilo que está aqui dentro. Por muito tempo eu fiquei sem ler. Eu achei que não era necessário, porque já era cristão. Mas não tem como viver uma vida e realmente viver sem Cristo, sem ter um relacionamento com Ele. Amém? Então é isso. Se você fizer tudo isso que eu falei, pode ser bastante coisa. Você pode achar que é bastante coisa, apesar que não é. Falei pouca coisa aqui. Mas se você fizer isso por algumas semanas, você vai notar que sua vida espiritual vai mudar. Agora fecha seus olhos aí, vamos fazer uma oração agora. Deixa eu deixar a Bíblia aqui. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por mais um dia de vida. Agradeço, Pai, pela vida da pessoa que está assistindo esse vídeo. Peço, Pai, desperta um desejo em nós, Pai, pela Tua Palavra. Desperta um desejo em nós por buscar mais de Ti, ter um relacionamento contigo. Não apenas ler, né, ou então se é algo ocasional, né, ler a Bíblia, mas algo diário, uma disciplina diária, um relacionamento diário. Senhor, usa a nossa vida, Senhor Deus, usa a Bíblia para falar com a gente. Abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, abre nosso discernimento espiritual para poder realmente entender aquilo que o Senhor deixou na Bíblia, que é o manual da vida. Para que a gente possa entender que a Bíblia não é apenas um manual, né, mas uma carta viva daquilo que o Senhor nos deixou pra gente. Uma carta viva daquilo que o Senhor tem pra gente. Então é essa oração que eu faço, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Eu fiz uma oração curta aqui, né, do meu jeito, mas
Quando você for orar, peça fome pela palavra, constância, peça libertação do desânimo, de certas emoções que tá ali atrapalhando na hora. Sabe? Peça realmente constância para estar lendo a Bíblia, um desejo por buscar mais a Bíblia. Então é isso, se esse vídeo ajuda você, segue, se inscreve já no canal, curte esse vídeo. Se tiver um botãozinho aí de hypar esse vídeo, por favor, clique, porque você não ser um egoísta, né? Do mesmo jeito que você está sendo agora, escutando a palavra, né? Tendo conhecimento, mais pessoas gostariam de ter esse mesmo conhecimento. E através daquilo que você faz nesse vídeo, o jeito que você reage com esse vídeo, que mais pessoas podem alcançar essa palavra. Então é isso. Leia a Bíblia. Você que está meio que afastado, para de ser morno, busque mais ler a Bíblia, porque o único capaz de preencher esse vazio que você está sentindo através disso aqui, da palavra de Deus. Você pode buscar em outros cantos, pode buscar em outros livros, mas você não vai achar. Nada vai te transformar como isso aqui te transforma, como a Bíblia te transforma. Amém? Deus abençoe sua vida e até mais.